Então, boa noite, agora para valer. Tudo bom, doutora Débora? Tudo bem, Juan? Prazer ter você, agora que você também já faz parte aí diretamente da Sobrataf, como diretor de Relações Institucionais do nosso congresso desse ano. Legal. Uma grande oportunidade de estar aqui com você. Sim, estou muito honrado, né? Depois de ter visto nascer a sociedade lá em 2004, já perdi até as contas, né? Agora a gente sempre esteve junto, mas agora mais do que nunca. Muito legal, muito prazer. E, bom, a ideia hoje aqui, né, como a gente tem divulgado, eu estou com a doutora Débora, que ela é a presidente da Sobrataf, a Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas, uma sociedade que já tem anos aí, né, desde 2003, desde quando, doutora Débora? 2003 foi por aí, né? No congresso lá de Las Vegas. Então, a sociedade veio crescendo, né, ao longo desses, principalmente dos últimos anos, né, atingindo várias outras especialidades, né, porque tratamento de feridas é multiprofissional, né, e ao longo desses anos foi só crescendo e finalmente chegamos aí, né, até empurrados pela pandemia, para um evento que se tornou grandiosamente global, né, e vai ser transmitido em 3 línguas, em português, inglês, espanhol. Então, a gente vai falar um pouquinho depois, né? Por enquanto, a gente vai pegar as dúvidas que vocês tiverem, ou começar a falar um pouco então, do tratamento avançado de feridas, né? Sobre dúvidas, onde estamos hoje, o que temos de novidades, falar um pouco também de queimaduras, uma linguagem também mais simples para as pessoas que estão assistindo, né? Então, eu acho que, doutora Débora, a gente pode começar aí começando do começo, né? Acho que a gente poderia começar falando sobre a diferença, né, a classificação básica de feridas agudas e crônicas. Então, a gente notou que nas últimas décadas, a preocupação passou a voltar no intuito de pesquisar as causas das diversas feridas, né? As feridas agudas são aquelas que existem até, isso é um número de alguns autores, até 3 semanas, e as que passam de 3 semanas e estão ainda abertas, nós podemos considerar feridas crônicas. A cronicidade na ferida, ela implica em um monte de coisas ali locais, que eu poderia falar de um jeito mais leigo, que atrapalham o fechamento dessa ferida. Portanto, quando a pessoa tem alguma coisa, tem uma ferida, pode ser uma crosta, uma ferida que abre e fecha, mas continua aparecendo, uma ferida na perna, tem varizes, ou é uma pessoa diabética, ou um trauma, enfim, e isso não se resolve, ela precisa realmente buscar um atendimento para que, a gente sempre fala que a ferida é a ponta do iceberg, né? A base do iceberg é o que está causando a ferida. Então, a ferida é a consequência. O objetivo de quem trata a ferida não é tratar a ferida, mas tratar a causa que levou a essa ferida, e aí sim, consequentemente, ela vai ser fechada. A gente tem feridas de várias etiologias. O que não pode acontecer, como a gente já viu, pessoas tratando feridas 2, 3 anos ou mais, e quando a gente vai ver, na verdade, é um tumor, por exemplo, e essa pessoa não sabia, não tinha essa noção, estava só lá usando, e não importa o tipo de cobertura, o mais avançado, o mais moderno, o mais caro, porque a causa é fundamental. Então, prevenir, tratar, descobrir por que isso aconteceu e tentar evitar que isso volte a acontecer. Isso funciona, se a gente tiver isso em mente, a gente sempre vai estar andando um pouquinho adiante do que nós temos, né? E, bom, com relação, você perguntou também um pouquinho de queimaduras, né? Dentro do mundo das feridas, as queimaduras são absolutamente importantes, tanto as pequenas queimaduras que as pessoas têm em casa, como as grandes queimaduras que a gente acaba atendendo em hospital. Mas, por exemplo, quando veio no advento, uma coisa que eu lembro muito, quando começou a história de micro-ondas, há milhões de séculos atrás, modo de dizer, né? Faz bastante tempo, uma criancinha de 2 aninhos, ela conseguia, por exemplo, subir numa escadinha, numa cadeira, colocar a canequinha dela que não esquentava
dentro do micro-ondas, ligava o micro-ondas, e aí ela pegava o recipiente e levava para a boca. Quando o recipiente não estava quente, mas o líquido estava quente. E, às vezes, em questão de 1 segundo, ela podia fazer 1 segundo, 2 segundos, ela conseguia fazer uma queimadura de 3º grau na língua. E aí, o que ela faz? A hora que queima a língua e queima a boca, ela solta a canequinha e queima o resto do corpo. Então, na verdade, às vezes a gente fala, qual que é a importância de queimadura em casa? A gente sabe que 75% das queimaduras, elas acontecem no domicílio das pessoas. Isso é muito importante, porque se elas acontecem em casa, elas são passíveis de prevenção. Então, as queimaduras domiciliares poderiam não acontecer. Se a gente prestar atenção, desde um trauma elétrico, um fio desencapado, até uma criancinha que está começando a andar e chega com a mãozinha e apoia no forno, ligado, queima a mão, um ferro de passar que a criança puxa e se queima, enfim, uma panela que está para fora e o cabo da panela está para fora e a criancinha puxa. Então, assim, todos esses e apoia em casa, a gente consegue evitar. E não só isso, às vezes tem pacientes idosos, por exemplo, que a gente cada vez mais ajuda com o envelhecimento da população. Então, pessoas que a gente já viu que tiveram um acidente vascular cerebral e perderam a sensibilidade de uma parte do corpo, e às vezes eles são colocados no banho, a pessoa que liga o chuveiro não vê a temperatura, e essa pessoa queima de um lado, que ela sente, mas a água que cai do outro lado ela não sente, mas está queimando. Queimadura por bolsa de água quente, uma queimadura de contato, enfim, tem tantas, até banho de criança, que não está testada a temperatura na água e põe a criancinha na água fervendo. Então, tem muitas coisas que podem ser evitadas. Sim. O álcool, né? Quando o álcool gel foi lançado, tinha se conseguido reduzir mais ou menos 20% o número de queimaduras por combustão de álcool, mas isso rapidamente deixou de acontecer porque o outro álcool também, o álcool líquido também continua, né? Sim. A gente teve até queimadura de criança, irmãozinhos, que eles foram fazer uma experiência para ver o que pegava mais fogo, o álcool gel ou o álcool líquido, e um irmãozinho acabou sem querer queimando o outro 50% do corpo. Nossa. Então, assim, a gente tem muito churrasco no final de semana, aquela coisa. Então, assim, tudo que acontece em casa, a gente pode tentar evitar. Lembrar que queimadura que acontece em casa, a gente máximo evitar toda a sujeira possível. Pessoas queimou, tem terra, tem roupa colada. Às vezes alguém fala assim, passa a clara de ovo, passa pó de café, passa... Tentar trabalhar num ambiente mais limpo possível, né? Com o máximo de antisepsia, água corrente, queimadura química. Meu pai sempre falava isso. Quantas pessoas ele acabou tratando que trabalhavam em indústria química e sem querer espirrar alguma coisa no olho do colega, e essa pessoa simplesmente pegava a cabeça daquela pessoa e põe embaixo da torneira. O fato de lavar, conseguia evitar até perda de visão. Então, essa proatividade é importante e não inventar muita coisa, né? Depois procurar um serviço médico mais precoce possível para poder fazer esse tratamento. Então, basicamente, a pessoa, na hora que ela acabou de se queimar, o ideal é colocar a mão ou o lugar que foi queimado em contato com uma água gelada. Às vezes ela não está pelo menos fria, né? Fria. Porque para limpar, e é claro, né? Às vezes a pessoa fala, vou pôr no gelo, aí o gelo também queima, existe queimadura por congeladura, né? Não é o outro extremo, mas sim, a água fria, não ficar colocando um monte de outras coisas. Óleo, né, que as pessoas, né, clara de ovo. E aí, o tratamento dessa ferida, que pode ser aí dependendo de como for, né, 1º, 2º ou 3º grau, né? Exatamente. E aí a gente sabe, a queimadura de 1º grau é a queimadura que a gente até chama de radiodermite actínica, a famosa queimadura solar. Ela é um tipo de queimadura que o mecanismo de cura é por regeneração ad íntegro. O que a gente tem? Todos os dias as nossas células epidérmicas descamam,
vão nascendo novas células. Quando a gente toma aquele solão e tal, tem uma queimadura de primeiro grau, em mais ou menos 7 dias, a gente promove a descamação de todo mundo, de todas essas células. E é aquele famoso, eu queimei e descasquei, né? Por quê? Porque foi tudo de uma vez, então você consegue ver isso acontecer. E, de um modo geral, não deixa sequela, pode deixar uma manchinha, alguma coisa assim, mas é uma queimadura que todo mundo já teve em algum momento. Sim. A queimadura de segundo grau, ela vai pegar derme, epiderme e derme, e ela pode ser superficial ou profunda. O mecanismo de cura dela é por restauração, ou seja, eu preciso de anexos dérmicos para que esta pele se restaure, que são glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículos pilosos. Quanto mais profundo eu queimo, menos anexos eu vou ter. Então, de modo geral, uma queimadura de segundo grau superficial, que a característica principal é a bolha, ela se cura ao redor de 14 dias. Já uma queimadura de espessura parcial profunda, ela se cura ao redor de 21 dias e já deve deixar discromia, algum tipo de sequela nesse sentido. As queimaduras que passam a derme, que vão para a hipoderme, a gente chama de queimaduras de terceiro grau. Essas não, o mecanismo de cura vai ser cicatrização, coisa que nós, na cirurgia plástica, queremos sempre evitar. Por isso a gente acaba indicando enxertos, desbridamentos e enxertos. E alguns autores dizem que todas as queimaduras que expõem tecidos nobres, que vai até osso, músculo, tendão, você poderia chamar de queimadura de quarto grau. Mas, na verdade, o tratamento vai ser o mesmo, você tem que desbridar e tem que cobrir, só que a gente pode inferir que, nesses casos, a morbidade, ou seja, as complicações tardias, serão maiores do que aquele outro que queimou muito, mas foi uma coisa mais superficial. Então, de um modo geral, um queimado extenso ou uma queimadura, ela vai ter, na sua fase inicial, a sua morbiletalidade, que a gente fala, dada pela extensão. E numa fase mais tardia, pela profundidade. Ou seja, na fase inicial, importa eu repor líquido, eu fazer com que essa pessoa se restabeleça do ponto de vista hidroeletrolítico o mais rápido possível. Quando eu estou numa fase tardia, eu já passei por essa fase de reposição, já limpei, já está tudo certinho, aí eu vou ver o que é que eu vou ter que consertar lá para frente, e se eu tenho como fazer isso. Por isso que a gente fala que o melhor tratamento de queimadura é prevenção. Queimar é melhor não acontecer, porque queimadura deixa marca, queimadura dá problema, tem sequela, né? Então, e lembra, o paciente queimado, ele era absolutamente saudável até o dia que ele se queimou. Não é alguém que já vinha doente, que aconteceu uma complicação, não, ele estava ótimo. De repente, aconteceu uma coisa dessas e ele se tornou uma pessoa com vários problemas, né? E que a gente tem que estar junto, parceiro desse paciente o tempo todo, né? Mas, assim, tratar a queimadura é uma coisa muito importante, tanto é que a gente tem uma sociedade que é muito querida, que eu também sou sócia fundadora e que a gente trabalha muito em parceria, que é a Sociedade Brasileira de Queimaduras, que o Dr. José Adorno agora é o presidente, então é uma sociedade que mostra tudo isso, que traz... Campanha de mês de junino, né? Soltar balão, a gente teve aqui um acidente terrível, né, no Parque do Juqueri. Exatamente, dia 6 de junho é o dia do queimado, né? Então, mas assim, as coisas elas tendem a melhorar, mas elas têm que, sempre a gente tem que estar lembrando isso daí. E às vezes a gente fala só no Brasil, não. Eu tive uma vez uma oportunidade de ir para um congresso europeu de queimaduras há muitos anos atrás. Ele foi em Lyon, aliás, foi bem próximo do 11 de setembro, aquele fatídico 11 de setembro em 2001. E aí tinha uma mesa muito interessante, que era uma mesa de prevenção de queimaduras. E um dos palestrantes, ele era da Indonésia, e ele mostrou o que eles conseguiram melhorar. Muito da população era humilde, né, naquela época, eles não tinham fogão, eles tinham um fogareirozinho para aquecer comida. E aí o governo começou a fabricar um fogareiro que se comportava como aquele João Bobo, ele balançava, ele não caía no chão.
Então, eles passaram a prevenir acidentes domésticos por esses fogareiros, por esses fogãozinhos, simplesmente porque o fogãozinho não caía, ele balançava. Vocês veem que às vezes é uma coisa simples e que a gente pensa, não é só aqui, não é só aqui. O planeta todo está buscando, tanto nas queimaduras quanto em todas as outras feridas. Não adianta a pessoa ser o melhor cara que faz isso, não sei aonde. O paciente está naquele país. E uma coisa legal da nossa sociedade, da sociedade de queimaduras, da sociedade de ferida, não só a brasileira, como todas as outras, é que todo mundo quer ensinar o máximo para que o outro possa replicar no país dele o que os outros descobriram. Então, é uma grande comunidade de amigos. Né? Então, todo mundo quer muito bem. É verdade. E doutora Débora, a gente passou, né, a questão da diferenciação aí da queimadura de segundo grau, que a gente pode concluir que, né, dependendo da profundidade, claro que vai ter uma bolha menor ou maior, né, mas muita gente tem dúvida do que fazer com essa bolha, né, eu estouro a bolha, não estouro a bolha, deixa a bolha, que também vai depender de onde a pessoa mora e como ela consegue cuidar dessa bolha, né. Então, a bolha é uma característica da queimadura de segundo grau superficial. A profunda não vai ter bolha, né? Então, é um desprendimento dermoepidérmico. As bolhas, idealmente, se elas pudessem ser mantidas, seria ótimo, mas o que acontece é que a maioria das vezes elas estão em alguma superfície de apoio e aquela pessoa com movimento vai acabar rompendo. A bolha rota é um caminho para a infecção, porque aquele ambiente tem plasma, ele é úmido, ele é quentinho, então a proliferação de bactérias ali vai transformar aquela bolha numa pústula. Então, a gente, existem alguns cirurgiões que até entendem isso de furar bolha, eu não indico nunca furar uma bolha. Então, ou a gente remove a bolha toda, ou você considera que aquela bolha não vai se romper e você faz o curativo. Idealmente, a gente remove a bolha, mas com toda asepsia, antisepsia, e coloca uma cobertura que hoje as melhores coberturas, elas são de longa permanência. Então, você deixa lá 5, 7 dias uma cobertura que existe, tem várias de custo até baixo, e o paciente não vai ter dor, porque na hora que eu removo a bolha, todas aquelas terminações nervosas que estavam ali, elas vão ficar evidentes. Então, qualquer vento, qualquer brisa, qualquer toque vai doer. A queimadura que dói mais, vocês sabem, a queimadura da praia, que o amigo vem dar um tapinha nas costas, que é a queimadura de primeiro grau, dói muito. E a segundo grau, bolha, todo mundo já fez, já queimou o dedo no fogão, já aconteceu alguma coisa, dói bastante. Então, se é uma bolha muito, muito pequenininha, não faz muito sentido você remover. Menor que 1,5 centímetro, 2 centímetros, não tem que ficar se preocupando com aquilo. Bolhas maiores, em áreas que vão levar à sua ruptura, a gente resseca. Isso idealmente, se puder fazer num hospital próximo, é bom, né? Se a pessoa está em casa, não sabe o que fazer, ela pode, então, entrar no chuveiro com água mais fria, não colocar gás direto em cima que vai ter dor, ela conseguir colocar ela pode até ter uma gaze, mas uma gaze antiaderente, com vaselina, limpinha, né? Ou com petrolato, e só por cima daí uma outra gaze, porque às vezes a pessoa cola uma gaze direto e vai no hospital. Ou fica usando cremes e pomadas que não tem sentido para, como você falou, uma queimadura de segundo grau com bolha, a gente não considera que é uma queimadura contaminada. Acabou de queimar, não tem por que colocar um antibiótico, um antibacteriano. Então, idealmente, ela ir no serviço que tiver mais próximo e, se possível, eles colocarem um curativo, uma cobertura que possa ficar mais dias, deixa a pessoa não sentir dor, para fazer o repouso daquela área, e praticamente, como a bolha é característica da queimadura de segundo grau superficial, em até 2 semanas aquilo vai estar curado. Se for um curativo de longa permanência, que fique 5, 7 dias, ela vai fazer 2 trocas, 3 trocas no máximo, e aquilo vai estar resolvido. Né? Mas é mais ou menos isso. E agora, você tocou num ponto importante, né? Até tantos dias. Então, quando que eu percebo que a ferida que era aguda vira crônica, né? Quais são os sinais?
Então, normalmente, é aquilo que eu tinha comentado no início. Uma ferida crônica, a gente considera algo que não fechou após 3 semanas. É um número cabalístico, né? Não é exatamente, mas de um modo geral. Estou há 3 semanas com uma ferida, ela ainda não fechou, ela já vai ter características de crônica. As principais características, elas são até referentes às proteínas dérmicas, as metaloproteases ou metaloproteinases que a gente tem, que vão estar em desbalanço, e para a gente, as mais importantes são aquelas que consomem, que são, se são proteinases, elas comem proteína, são as que consomem fatores de crescimento e colágeno. Então, um dos curativos que veio naquela época mesmo, onde você falou 2003, 2002, foram os curativos de colágeno, onde você devolve para esse ambiente crônico, você dá o colágeno exógeno bovino, e a comidinha para essas proteínas que estão desbalanceadas na ferida crônica, e aí elas vão se alimentar desse que você está dando e vão deixar que o colágeno que a pessoa está produzindo fique lá. A mesma coisa se você fornecer fator de crescimento, se você poupar fator de crescimento. Então, se tirasse uma fotografia lá de dentro da ferida crônica, a gente ia ver uma ferida que precisa que o colágeno fique, que precisa que o fator de crescimento fique. Então, é óbvio que já vai acender um alerta. Poxa, não fechou, vamos ver por que é que não fechou. Não fechou porque eu não estou cuidando direito, não fechou porque eu já vi muita gente, até com queimadura mesmo, põe os curativos aderentes, cada vez que cisma de trocar um monte, cada vez que troca, aquele epiderme, aquele epitélio que está nascendo, sai no curativo. Aí põe outro curativo, sai no curativo. Chega uma hora que vai cronificar. Mas outras coisas também, uma pessoa que nem sabe, a gente teve paciente que ia viajar para uma viagem com cliente até, chegou e passou no consultório e falou assim, eu tô com essa bolinha no dedo do pé e eu queria uma pomada para eu poder viajar. Não era uma bolinha, era uma celulite num pé diabético. Nossa. E ele perdeu o hálux, porque já estava comunicando. Mas a pessoa, ele não sabia nem que era diabético. Então, isso pode acontecer. Sim, tá é verdade. Então, a coisa não está melhorando. Opa, vamos procurar para ver o que é. Se é um jeito errado, estou conduzindo de uma maneira inadequada, ou se tem alguma coisa além que eu não tô sabendo, percebendo, e que eu preciso saber o que é para poder tratar exatamente a causa. Sim, e uma das coisas que a gente acabou tocando aí é a questão do colágeno, né, que acaba sendo o que constrói, né, a matriz D, ou seja, a proteína, né, a base ali da proteína. O que mais que a gente pode fazer, não só estando, né, com um problema como uma ferida que vai demandar mais energia do corpo para fechar, né, para reconstruir, reparar uma derme, né, enfim, o que posso fazer para ajudar a produção do colágeno? Então, para estimular a produção do colágeno, tem algumas coisas, como bioengenharia, engenharia genética, né? Agora, coisas práticas para estimular no colágeno, tipo tomar cápsula de colágeno, esse tipo de coisa, não tem evidência acadêmica que seja efetivo. Sim. Então, realmente, você tem que trabalhar naquele microcosmos ali, naquela lesão, tá certo? Agora, existe uma coisa, por exemplo, que está na bioengenharia, onde as pessoas poderiam pegar as suas células-tronco mesenquimais, por exemplo, gordurosas, né? Essas células se diferenciariam em fibroblastos, você eventualmente poderia mudar geneticamente esse fibroblasto para ele até ser um fibroblasto com um comportamento mais jovem, você devolver essa célula por preenchimento para a pessoa, por exemplo, um sulco nasogeniano, um pescoço, e aí o próprio fibroblasto dela, que se diferenciou de uma célula mesenquimal dela, passa a produzir colágeno. E o colágeno seria de uma célula talvez mais jovem,
ou não. Isso você poderia devolver para a pessoa junto com, por exemplo, ácido hialurônico numa fase inicial, e depois aquele próprio fibroblasto ele vai se diferenciar. Então, existem alguns produtos que podem estimular nesse sentido, mas não são comidos, são tópicos, aplicados. Sim. Então, os outros, tem muita gente que fala disso, mas assim, talvez você conversando com outras pessoas que tenham alguns trabalhos a respeito disso, infelizmente os que eu li até hoje não me convenceram de que tem alguma possibilidade de ingerir aquilo. E a gente tem as matrizes, né? Matrizes dérmicas que podem ajudar, né? Isso. As matrizes, aí assim, quando você tem uma área que você não vai conseguir cobrir, você pode usar também na bioengenharia as matrizes de substituição dérmicas, sejam elas bovinas ou suínas, ou até matrizes de derme cadavérica acelular, que podem ser colocadas naquele lugar, e aí, nesse arcabouço, nessa matriz, vai haver um preenchimento de vasos neoformados, de neovascularização e de fibroblastos, e esse arcabouço dessa matriz que foi colocada lá com colágeno, algumas com elastina também, vai ser reabsorvido, e aí você vai ter o que a gente chama, entre aspas, de neoderme. Não é uma derme, é um substituto de derme, mas que permite cobrir, e acima dele você vai obrigatoriamente pôr um enxerto, só que um enxerto de pele fininho, que deixa uma qualidade melhor, que leva uma cicatrização melhor, uma qualidade de pele mais adequada. Eles são caros, eles vieram para ficar, eles solucionam problemas mesmo, e a gente, atualmente, sempre que usa um substituto dérmico, lembrando, gente, que não é para queimadurinha do dedo da cozinha, não, é coisa grande, né? Um substituto dérmico a gente sempre associa com a chamada pressão negativa, que é um aparelho, uma bomba que produz um vácuo, que permite que o que antes levava 3 semanas para a gente poder enxertar, porque a maioria dessas matrizes é bilaminar, tem esse arcabouço e mais uma capinha de silicone. Essa capinha de silicone acabava se destacando ao redor da 3ª semana e a gente enxertava. Usando a pressão negativa, com 10, 12 dias, a gente já consegue fazer isso. Então, hoje, a gente consegue resolver o problema desses pacientes mais rapidamente. Tem várias marcas, tem várias marcas, vários tipos, mas, assim, é fundamental que as pessoas saibam que, sim, as matrizes dérmicas são esses arcabouços dentro dos quais as células crescem para preencher o buraco que estava lá. Sim. E, doutora Débora, também gostaria de perguntar também uma atualização do panorama de como estão os bancos de tecidos. Então, os bancos de tecido, a gente tem no Brasil, né? São Paulo nós temos, no Rio Grande do Sul tem. A gente tem, aos cuidados de cirurgiões plásticos, de modo geral, os bancos de pele e de âmnion. Já os bancos de cartilagem, osso, em geral, ficam com a ortopedia. A pele, quem é que doa a pele? É o doador multiórgãos. Aquele doador que está doando fígado, rim, enfim, coração, ele pode também doar a pele. Essa pele é captada, né? Normalmente a gente entra quase no final, nós normalmente entramos até 6 horas pós declarada a morte, né? Normalmente se retira de pernas e dorso, né? Pernas, coxas para homem, mulher normalmente só coxa, frente, verso e dorso. E você leva isso para um banco. O nosso banco no Hospital das Clínicas, ele usa a pele preservada em glicerol 85%, que segue a linha europeia de preservação, que é a pele glicerolada, que pode ser transportada por enfim, avião, trem, do jeito que for. Os americanos acabam usando mais a pele irradiada, né, e criopreservada, que aí tem que descongelar para usar, enfim, são critérios de armazenamento, captação, esterilização enfim, e preservação. Mas aí a gente tem, então, de pele. A pele de banco,
O banco, um dos bancos mais interessantes que tem é o Banco Europeu, é o Euroskin Bank, que fica em Beverwijk, na Holanda. Então, essa pele pode ser armazenada tanto em lâmina, como passada como se fosse um macarrãozinho em malha. E aí, a pessoa vai lá e pede, eu preciso de tantos metros para cobrir o meu paciente. Lembrar que tanto a pele quanto o âmnion são substitutos temporários, eles não são definitivos. Sim. Então, vai haver um desprendimento dessa pele, e aí alguns restinhos de derme ficam, e não tem problema nenhum. Nesses restinhos de derme, sobre eles, a gente pode enxertar também. O âmnion é doado pela mãe, obrigatoriamente de parto cesárea, não uma placenta que passou pelo canal de parto, que a gente considera contaminado. Toda a sorologia da mãe tem que ser colhida de novo na sala de parto, não dá para levar em conta só a do pré-natal, e repetir os exames por conta de janela imunológica de algumas sorologias, né? O âmnion é maravilhoso, eu estive no Banco de Varsóvia, que eles usam muito, muito âmnion. Tem um Banco de Bogotá de âmnion, a doutora Linda Guerreiro, vai estar no nosso evento, uma graça de pessoa, um banco muito organizado. Doutor André Padjaro, no Hospital das Clínicas, do banco, que é uma pessoa brilhante. E, enfim, o âmnion é extremamente útil, ele é transparente, ele é fácil de manusear, e seria extremamente barato. A gente ainda não tem uma quantidade de doações suficientes. Infelizmente, não existe nada que a gente possa receber, porque imagina quantas cesáreas não tem por dia, especialmente nas maternidades privadas, né? Marcadas, programadas, e é muito fácil separar o âmnion do cólon, né? Depois ele vai ser lavado, enfim. É bastante interessante. Também se usa muito âmnion em oftalmologia, e aí eles são preservados e se cortam em pedacinhos menores. O Banco de Varsóvia, ele irradia criopreserva, e para oftalmo vão pedacinhos pequenos também, que eles acabam usando. E como eu disse, o osso e a cartilagem ficam mais para os ortopedistas, e eles cuidam, né? E normalmente a ortopedia entra depois da cirurgia plástica na captação, né? E depois de todo mundo que entra é a córnea, mas assim, tem mais ou menos uma sequência. Mas de qualquer jeito é fundamental. É importantíssimo ter banco de tecidos, porque nem todos os pacientes têm pele dele suficiente para a gente cobrir. Então, a gente vai utilizando o substituto, e também o substituto cutâneo temporário, ele serve para a gente saber se está em condições de colocar um enxerto bom. Isso porque eu tenho uma dúvida, não sei se parece que está bom, mas eu não tenho certeza absoluta de que eu vou colocar ali um enxerto e ele vai a gente chama de pegar. Então, se eu coloco o substituto temporário e ele tem essa pega, eu sei que se eu colocar a pele do próprio paciente, eu vou ter sucesso no procedimento. Muito, muito legal, doutora Débora. A gente também precisa contar, né, o que tá vindo aí com esse evento global, né? Então foi uma coisa que foi acontecendo, de repente já tinha muita gente se envolvendo, palestrantes internacionais, né? Então a gente está passando aqui embaixo, né, o site da Sobrataf, para quem quiser conhecer mais, profissionais de saúde, entrar. Realmente é um congresso que tem um grande impacto social aí para elevar, né, a qualidade de educação profissional, porque o preço é muito acessível, né? Hoje no mundo não tem um congresso com essa qualidade, né, de palestrantes, com um valor desse praticamente simbólico, né, e que vai trazer muitas novidades. Eu vou passar o vídeo aqui, uma vinheta, para que a gente comece então a falar um pouco mais, né, doutora Débora? Vamos lá passar o vídeo? Deixa eu ver aqui, um momentinho, vamos lá então. Colocar aqui. Olá, estou aqui para falar com vocês a respeito do Congresso Global da Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas. Desta vez, a nossa empreitada está sendo bem maior. Estamos envolvendo América do Norte, toda a América Latina, Europa e Ásia, que vão participar conosco do maior evento já realizado pelo nosso país, e um evento inovador, porque será traduzido, legendado em 3 idiomas, português, espanhol e inglês,
E durante o evento, de 20 a 25 de outubro de 2021, teremos as lives com todos os países, com discussões que permitam a todos os participantes tirarem todas as suas dúvidas. É mais uma porta que se abre, é mais gente que estará conosco. Esperamos que vocês também nos acompanhem nessa nova jornada, nesse novo caminho da Sociedade Brasileira de Feridas, agora entrando no cenário mundial. Contamos com vocês. Isso aí, muito bom, doutora Débora. E conta um pouco mais então para a gente, esse congresso já tem 30 mesas, né? São 10 palestras magnas, e depois vai ter ainda a transmissão, para quem estiver dentro, on demand, até pelo menos dia 10 de dezembro, né? Então, se às vezes a pessoa não conseguiu ver tudo, né, porque vai ser uma programação realmente bem intensa, né? Tem essa possibilidade. Então, gostaria que você contasse um pouquinho mais para a gente. Então, o que a gente pensou dessa vez foi de fazer um evento que nós gostaríamos de assistir. Quer dizer, tem um monte de coisas que às vezes não são faladas. Então, a primeira coisa é isso mais ou menos que você comentou, Juan, é ter um evento de qualidade internacional por um preço mais barato do que os dos eventos nacionais, ou seja, dá acesso. A outra coisa, a língua oficial é o inglês, mas a gente sabe que as pessoas, às vezes, têm dificuldade ou de entender ou de se comunicar em inglês. Então, todas as palestras são legendadas, inclusive a das lives, em inglês, espanhol e português, mas a live que a pessoa que está falando vai responder em inglês, as perguntas serão aceitas em quaisquer idiomas. A gente vai ter uma pessoa trilíngue em todos os chats recebendo a pergunta. Então, a pessoa até entendeu, mas ela não sabe perguntar direitinho em inglês, ou ela está inibida, pergunta em português, pergunta em espanhol, pergunta como quiser. A mesma coisa os estandes, eles vão estar tendo esse acesso também trilíngue. A outra coisa que nós fizemos é colocar um pouco, além todo o tratamento de feridas, que não é só, tem cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia geral, cirurgia urológica, ginecologia, cirurgia fetal, a dermatologia, a gente tem todas as equipes de enfermagem da sociedade, da SOBEND, da SOBEST, da SOBENF, todas estarão lá, as sociedades portuguesas de enfermagem, a Sociedade Europeia de Feridas, a Sociedade Asiática, a Sociedade Mexicana, enfim, todo mundo, a Argentina, está todo mundo junto, né? Também a Associação Brasileira, a Associação de Pé e Tornozelo, a BTP, a Cirurgia Vascular, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Medicina Hiperbárica. Olha, eu não sei se eu esqueci alguém, mas assim, é muita gente mesmo que está junto dividindo isso. E pela primeira vez a gente trouxe a veterinária e a odontologia. A veterinária foi uma coisa que me tocou muito, eu sempre tive muito interesse por isso, mas o problema todo do Pantanal ano passado, a gente que chamava de SOS Pantanal, nós conseguimos juntar algumas doações para o Pantanal de produtos. Foi muito interessante estar junto com eles nisso, nem que à distância, por telefone. Chegou um tamanduá, chegou uma anta, né? O tiãozinho acabou virando, que é uma antinha, antona, agora é uma mega anta. Virando o porta-voz, aí o mais famoso, o mascote, E então, assim, a gente viu como é que foram as queimaduras das aves, como é que foram as principalmente animais de grande porte, né? Que você é uma complexa, muito grande, precisa de um tratamento diferenciado também, né? E eles eram transportados de helicóptero, então, para a Federal, mas o que acontece é que muitos deles, eles já chegavam céticos, o atendimento inicial era complicado, e aí as equipes maravilhosas do Pantanal conseguiram começar com protocolos de atendimento inicial ao animal silvestre queimado, e que não tem em outros países, né? Inclusive vai ter gente aí da Austrália, da Nova Zelândia, de outros lugares. Então, é quase uma coisa pioneira, como é que a gente vai conseguir salvar esses animaizinhos, né? Ou pelo menos dar uma qualidade de tratamento melhor. E lembrando que eles realmente também precisam de coberturas de longa permanência, porque cada
vez que você vai trocar o curativo do animalzinho, é uma anestesia geral, né? Não é como uma pessoa que você conversa, não dá, né? Não tem como conversar. E tem onça, tem, enfim, tem uns animais que não dá para conversar muito. E o benefício principal, acho, também desses curativos avançados, né, que muita gente não sabe, é que eles podem ficar mais tempo, sem você ter que manipular, porque justamente a manutenção desse meio úmido, né, a gente vai ver se precisa desinfectar, ou se precisa dar mais umidade, ou desbridar, que é remover o tecido morto, né, por forma, né, com hidrólise, enfim. Então, acho que isso foi uma grande conquista, né, por tudo que veio acontecendo, né, infelizmente a gente está de novo no período de seca na região, no Cerrado, no Pantanal, e foi uma grande parceria que cada vez está se fortalecendo mais, trazendo também mais o pessoal da veterinária, né. E a doutora Thais, a equipe toda da Federal do Mato Grosso, um pessoal maravilhoso, os bombeiros, então assim, vai estar todo mundo lá conversando com a gente, e vão ter outras coisas também, vocês vão ter acesso ao santuário de elefantes, a gente vai falar de animais de pequeno, médio, grande porte, então vai ser bem legal. E a odontologia, trazendo a implantologia, biomateriais, e a gente colocou um pouquinho também de qualidade de vida. Nessa parte de qualidade de vida vai entrar desde o envelhecimento, ou quais os mitos e as verdades que devem estar para as pessoas, especialmente de terceira idade ou acima de 50 anos, o que eu realmente tenho que fazer? Eu tenho que tomar vitamina, não tenho que tomar vitamina, eu tenho que comer assim, eu não tenho que comer assim, eu posso fazer exercício, eu não posso fazer exercício. Enfim, tem um monte de coisa que vai ser discutida, até coisas, inclusive, de saúde bucal mesmo. Como é que você pode cuidar dos seus dentes? Eu tenho 60 anos e meu dente está um horror. Eu vou ter que pôr aquele aparelho horroroso? Não, tem outras coisas. Então, não vai ser só ferida, mas também vai ser prevenção. Como é que você se cuida? Como é que você olha para você e melhora a sua vida mais para frente? A população, sim, está envelhecendo, as pessoas não vão morrer aos 50, 60 anos, então a gente tem que olhar lá para frente, né? E sem neuras, tem que saber exatamente o que tem. Então vai estar o Pedrinol, vai estar tanta gente, a gente vai ter reumatologistas participando, conversando com vocês sobre doenças autoimunes, tem uma série de outras coisas que vão aparecer e que estão deixando a gente muito contente. Todo mundo, o professor Hare Krishna da Malásia, que é o presidente da Sociedade Asiática, o professor Elof Erickson de Harvard, o professor Pomahat de Yale, enfim, o Paul Glatt, o Dr. Ricardo Roy, enfim, toda a equipe da América Latina, que é uma quantidade enorme de pessoas que eu adoro, de paixão, e os europeus, Cláudio Ligreste, Paulo Alves, Henrique Monroz, Kátia Furtado, todo esse pessoal participando, África, o pessoal de Angola, né? Participando. Juliana, a Nova Zelândia mesmo, a Austrália, a gente tem Singapura, Marisa Harrison, que foi praticamente a fundadora do banco aqui no HC, e hoje ela vive na Austrália há mais de 15 anos. E, enfim, a gente tem Filipinas, Singapura, Porto Rico, nem sei, todos os países quase, acho, né? E a gente vai ter mais outra coisinha. Os países participantes estão mandando para a gente vídeos dos países. Quando a pessoa estiver um pouquinho cansada de assistir uma aula, ela pode entrar lá no Sobre a TAF Cultural e ver um videozinho daquele país, o que tem de bom, como é que é Punta Gana, como é que tem outras coisas interessantes. E também a gente vai ter uma galeria de fotos dos palestrantes em homenagem à veterinária, onde o palestrante vai mandar a foto dele e seu pet, então vocês vão poder ver. Além disso, a gente tem os apoios, as ONGs, o Projeto Smiles, a ONG Cão Sem Dono, que depois o Juan vai falar da ação que eles têm amanhã, uma grande ação de adoção, o CIAM, também, das crianças com problemas neurológicos, que também é maravilhoso o trabalho que eles fazem. E eu acho que, assim, todo mundo que está lá está muito a fim de participar, de trocar ideia. Eles vão deixar os contatos, os e-mails deles, se vocês depois do evento querem falar com tal palestrante, vão poder ter esse contato. É um jeito de fazer networking de uma forma tranquila, sem ter que... Às vezes não sabe como é que vai entrar em contato, mas vai ter como, e com a gente também. E eu acho que agora o Juan também deve falar um pouquinho dos cãezinhos, né, de amanhã.
Então, amanhã, né, eu tenho divulgado aqui nas minhas redes, amanhã, na verdade, e dia sábado e domingo, vai acontecer primeiro evento pós-pandemia, né, da organização que é apoiada pela Sobrataf, que é a Cão Sem Dono, né, então eles vão ter vários pets para serem adotados, é uma feira de adoção, uma mega feirão de adoção, e para quem não conhece, fica aqui em São Paulo, na Avenida Ricardo Jafé, tem um telha norte, que é bem na frente do shopping Plaza Sul, então todo aquele estacionamento ali vai ser uma grande área para adoção, né? Existem ainda oportunidades para voluntariado, então a Luana, entrando no link deles, né, nas redes sociais do Cão Sem Dono, tem a lojinha do Cão Sem Dono também para vocês ajudarem, comprar camisetinhas, né? É incrível. A doutora Débora já adotou um filho lá, né, doutora Débora, com eles, ele é muito très chique. É verdade. Já é um senhor de idade, né? 12 anos. Ele tem três. O Billy tem 3 aninhos só. O Billy tem 3, não, o irmão dele que tem, né? É verdade. O irmão é mais velhinho, né? E aí a gente vem com tudo, né? A Smile Train também vai ter umas participações, né? Com 2 mesas, né? Então a gente vai ter o professor Nivaldo Alonso, o Dr. Percy, do Peru, o Dr. Carlos Giuliani também, falando aí de fissurado em Palatina. Depois tem uma outra mesa de nutrição com a doutora Sueli Prieto, a doutora Cíntia e Franklin, né? Que eu conheci no mundo das feridas lá no IANSP ainda, né? E também o professor Nivaldo, e SOS Pantanal, né? Como sempre, a gente vai ter várias mesas aí nessa primeira jornada, né? Veterinária, enfim. Então, temos muita coisa, muitas novidades, e essa é só a primeira live dessa série de aquecimento, né? Então, a gente vai fazer outras lives com outros assuntos envolvendo os temas, né? Que vão estar presentes, tanto da parte das organizações, quanto dos profissionais de saúde, tentando ter uma linguagem fácil também, porque muita gente que está assistindo não é profissional da saúde, mas também acaba aprendendo sempre alguma coisa desse universo, né, das feridas. Eu acho que mais que tudo lembrar que tratar a ferida é sempre multidisciplinar e interdisciplinar. Não existe uma pessoa que faz tudo sozinha, barba, cabelo, não. Então, tem que ter humildade, tem que conversar com os outros colegas, conversar com a enfermagem, conversar com os outros médicos, conversar com o nutricionista, com o fonoaudiólogo, psicólogo. A gente vai ter uma palestra muito bacana da psiquiatria, doutor André Malbegier, da PQ lá do HC, que ele vai falar justamente do quanto a Covid-19 afetou as pessoas, não só profissionais de saúde, todo mundo. A depressão aumentou muito, a coisa ficou feia. Então, como é que isso pode ser feito? Como é que podemos diagnosticar e melhorar isso? Então, vai ter esse lado também. Vai ter uma pessoa especificamente para tirar todas as dúvidas de todas as vacinas que nós temos. Como é que está a Covid-19? Tem terceira onda? Tem quarta onda? Como é que está? O que vai acontecer? Como é que a gente vai ficar? E os principais hospitais de São Paulo falando quais são as suas estratégias para 2022, esse, entre aspas, pós-pandemia, que não é bem pós-pandemia. Então, a gente vai poder tirar dúvida de tudo. Todo mundo vai estar participando aí com bastante coisa nova para ligar. É verdade. Bom, a gente deixou aqui, né, a sobrataf.com.br, lá tem mais informações da programação, das programações paralelas, das jornadas, da inscrição, né, então confiram lá, estejam, divulguem para outras pessoas também, né, porque é uma grande oportunidade de educação profissional e de atualização, com um preço que está simbólico, realmente. E acho que é isso, né, doutora Débora? Mais algum recado para a gente encerrar? Não, acho que só agradecer e sigam o Juan, que ele sempre traz novidades e uma série de coisas, e quem puder adotar um pequenininho ou um grandinho, não deixe de fazer. É isso aí. Então, muito obrigado a todos. E se depois alguém assistindo depois nos outros canais quiserem fazer alguma pergunta, podem entrar em contato tanto com a Sobrataf, comigo, no direct, manda e-mail, enfim, fiquem à vontade. E muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Tchau, doutora Débora. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau.